Bom, retornamos com a entrevista com o professor Adac Totoni. Vamos para o segundo bloco da nossa entrevista. O primeiro bloco, para quem assistiu, foi a explanação de muita coisa, e me parece, professor, que isso tem algumas coisas características de Teresópolis, mas tem muito assim, é o que deve ser feito aqui no planeta Terra, né? É o que deve ser feito em todos os municípios todas as localidades, né, de seres humanos. Quer dizer, você ter um meio ambiente controlado, um meio ambiente respeitado, e você, com isso, manejar os seus resíduos sólidos, você manejar os seus dejetos, né, e botar isso dentro de um ciclo de tratamento e reconsumo, tratamento e reconsumo. Rodrigo, só para complementar isso que você falou, porque isso já existe, mas normalmente qual é a diferença? Por que isso não se implanta muitas vezes no Brasil? E os países que aplicam esses conceitos são países que investem em educação, entendeu? A educação é a base de tudo, porque a população, ela tendo educação, ela tem conscientização para votar certo, ela exige as políticas públicas certas, ela sabe o que é melhor para ela. A educação é a base. Infelizmente, essa é a grande diferença. Os países que têm essa visão que você citou agora, né, essa visão da economia circular, de você procurar a preservação do meio ambiente, é importante para a nossa própria preservação da nossa vida. Isso aí, a gente só vai conseguir isso a nível... Porque não é só o problema de Teresópolis, como você falou, o problema do nosso Estado, problema do nosso país. Sim. Infelizmente, essa é uma das prioridades, como eu falei, em políticas públicas, é educação. Sem educação, não adianta você fazer reflorestamento, que a população vai lá e desmata. Não adianta a gente falar em coleta seletiva se a população não separa. Você concorda comigo? Por isso que a política pública, o prefeito vai ter que fazer isso, porque a população vai cobrar. Só vai votar nele se ele botar essas políticas públicas. Você está entendendo como a educação gera diferença? Eu acho, não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que é, inclusive, algo que tem um certo um turnover aí. Quer dizer, você consegue ter uma exigência de política pública e aí você bota prefeitos e vereadores mais capacitados, mais preocupados com aquilo. E aí, eles criando esse serviço, as pessoas vão se acostumando a usar esses serviços, né? Porque hoje aqui, por exemplo, não importa se uma pessoa é educada, se outra pessoa é educada. Se ela utiliza o seu toalete, se ela lava a sua louça, etc. e tal, aquela água vai para o rio. Independente se ela é ou não consciente, aquela água que ele vai... Então, é algo que precisa dessa mudança, não é apenas pela educação de um indivíduo, é a educação de um coletivo. Você vê lá os japoneses, com o negócio lá da usina nuclear, né, no Japão, a população não quer usina. O Japão não tem fonte de energia, mas eles não querem usina nuclear lá, porque eles sabem o risco da usina nuclear. Então, eles fazem captação solar, até em estação de tratamento de esgoto, eles botam painéis solares, sensores, até dentro da própria estação. Quer dizer, tudo onde tem luz solar, eles estão aproveitando energia limpa. Quer dizer, mas isso vem a partir da população. A população se mobiliza, porque eles sabem. Agora, eles têm exatamente... Tem um governo por trás aí. Tem um governo por trás. Eu vi Tem um governo por trás, com certeza. Pois é. A Coreia do Sul é um exemplo. A Coreia do Sul é um país que investiu no seu principal recurso natural, que é o recurso humano. Então, todo mundo tem educação lá, as pessoas vão usar cursam as melhores universidades que existem, porque, desde pequeno, já existe essa política de governo. Política de governo, mas assim... O que ele está falando aqui só vai funcionar se a população estiver junto, entendeu? Não, mas só uma coisa que é importante na Coreia do Sul também é que tem o papel da educação, mas quando eu falo do papel do governo é que não foi só isso, né? O governo também fez decisões estratégicas de investimento, né? Investimento na indústria de aço, investimento na indústria de tecnologia, mais recentemente, e também teve, né? Depois da Coreia do Norte, ele teve a ajuda descomunal, né, dos Estados Unidos, principalmente, mas da Europa também, para o desenvolvimento, né, de toda a sua indústria. Agora, voltando um pouco à situação do saneamento, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre exemplos, professor.
Você tem exemplos, por exemplo, no estado do Rio, algo que seja mais perto da gente? Exemplos tem vários. Mas bons exemplos, entendeu? Por exemplo, eu acho que seria, por exemplo, no caso aqui, antes, inclusive, até como um caso prático, aqui, o caso de Teresópolis, para você tomar uma medida de solução para um problema de saneamento ou um problema ambiental qualquer, você primeiro tem que fazer um diagnóstico ambiental preciso, senão ficar dando tiro no alto. Você começa a gastar dinheiro, você tem que saber como é que está a situação de poluição, de degradação. Então, eu vejo que, não só para Teresópolis, tá? Para qualquer gestão, em qualquer prefeitura que queira fazer um trabalho sério, né? Um trabalho bem feito para recuperar o seu meio ambiente, recuperar a saúde da sua população na área de saneamento, que saneamento é saúde, primeira coisa, você tem um diagnóstico ambiental. Então, até para responder isso que você falou, para dar exemplos, que eu vou dar exemplo no Brasil, disso, no Brasil e no mundo, né? Mas você ter um programa de monitoramento, por exemplo, do GIS de Teresópolis, do município. Se você consegue monitorar vazão e qualidade de água dos rios principais, priorizando os mananciais, que é a água de abastecimento, a gente sabe que os rios estão poluídos, que é o que, infelizmente, o INEA apresenta. O INEA vai lá, diz que a qualidade da água está ruim, ou está média para abastecimento de água. Você vê o caso de Nova York. Nova York tinha que investir 10 bilhões de dólares para construir uma estação de tratamento por causa da poluição do Rio, e a prefeitura tomou uma decisão política, ao invés de construir a estação de tratamento, em despoluir o Rio para não precisar construir a estação de tratamento. E assim fez, implantou o projeto Produtores de Água, que você pode fazer tranquilamente em Teresópolis, nos principais rios aí da região. E aí a prefeitura de Nova York investiu no manancial que não ficava em Nova York, ficava em Catskill, ali perto do Canadá, e começou a botar fossa e filtro nas casas dos proprietários de terra. A cidade de Woodstock, ela implantou estação de tratamento em outra prefeitura para proteger o manancial que ia para Nova York. Ela dava $10 mil por ano para cada proprietário de terra na nascente, no manancial, para ele não desmatar, e revegetou a vegetação ciliar dos rios, começou a reflorestar as áreas das nascentes e não impediu a produção, porque você tinha gado lá, agricultura, mas tudo controlado, sem poluir, o gado não tinha mais acesso ao rio, tinha os bebedouros, ou seja, tudo com orientação técnica, onde o governo investiu. Então, qual é a vantagem? Ele valorizou a terra do proprietário, o proprietário ganhava dinheiro. Quem é que não quer isso? E a prefeitura teve um retorno, que ela teve uma qualidade de água melhor. Nova York bebe água da torneira, porque a água, o manancial é líquido. Eles gastaram com tudo isso, Rodrigo, 1,5 bilhão, ou seja, 7 vezes menos. É só para mostrar para vocês que quando você quer fazer um trabalho certo, sério, então, para isso, você tem que ter um diagnóstico. Então, você tem que saber de onde está vindo a poluição. Então, é isso que eu faria, por exemplo. O que tem que ser feito para você corrigir? Por exemplo, você está cheio de pesticida lá no Rio Preto. Então, você tem Lotado. que... Oi? Lotado. Bota pontos de monitoramento intercalados, porque se o rio já está poluído, e no ponto seguinte ele continua com a mesma poluição, que ele não está interferindo em nada. Se você tem a poluição maior, entre um ponto e outro, aquele local ali está interferindo. E investir em monitoramento é muito mais barato. Então, se você investir em coleta de amostra de água, medição de vazão, você consegue ter a carga de poluição em todas as seções do rio, e você, com isso, tem um diagnóstico. Qual é o trecho do rio que está mais poluído? Você implanta um monitoramento por georreferenciamento do uso e ocupação do solo, ou seja, se começar a aumentar o desmatamento, não tem como a prefeitura fiscalizar tudo. Mas se ela bota um sistema de monitoramento, ela em tempo real sabe, então ela manda uma fiscalização dirigida para lá. Então, você, com isso, define aonde vão vir as principais crateras de erosão que vão poluir o rio. Então, com esse diagnóstico, você vai investir. Isso tudo que eu estou te falando, Rodrigo, eu sugeri à prefeitura, nesse plano de saneamento, que foi discutido agora, inclusive por conta do esgotamento sanitário, essas audiências públicas, isso tudo foi sugerido. Se vocês forem olhar lá na prefeitura, todas as sugestões estão lá. Com esse diagnóstico, você começa a atacar exatamente a principal fonte de poluição, e se amanhã você conseguir botar o saneamento de esgoto e a concessionária não trabalhar bem, que esgoto é embaixo da terra, você vai ver pela poluição. Só para dar um exemplo, eu fiz isso lá na região dos lagos.
Eu estou assessorando o Ministério Público Federal lá, e lá tem a Prolagos e a Água de Juturnaíba. E, apesar da empresa estar faturando lá, a lagoa continua a estar poluída e tem uma empresa de água e esgoto lá. E aí eu levei para o Ministério Público de fazer exatamente isso. A concessionária que está faturando, monitorar os rios, apesar de ser obrigação do INEC, não faz, nem tem dinheiro, e o Ministério Público está pressionando e monitorar a estação de tratamento de esgoto, o esgoto que entra, o esgoto que sai, porque o cara às vezes entra no esgoto, sai uma vazão menor de esgoto, o resto ele joga no rio. Então você tem que monitorar. Se você tem tudo bem controlado, a concessionária vai estar toda amarradinha, porque se ela estiver poluindo, você tem um documento que prova. Por isso que o monitoramento é fundamental. Infelizmente, por exemplo, as estações elevatórias de esgoto, você tem que ter gerador, se faltar luz, o esgoto não ir para o rio, e por aí vai. Então, com esse diagnóstico, você busca as soluções. Qual é a solução sustentável, então, que eu vejo para a água? É você investir na recuperação do manancial, o que não é feito. Você não tem política específica em Teresópolis. O que eu vejo para o esgoto é você realmente, primeiro, fazer um diagnóstico de onde está entrando o esgoto para definir as prioridades. E, a partir dali, você fazer um sistema de coleta e tratamento. Este tratamento de esgoto tem que ser sustentável. Você tem que reaproveitar o lodo, não é descartar lodo em aterro, e tentar fazer o reuso do esgoto. Então, mas dentro da técnica. Então, você tem norma para isso. Então, se você tem esgoto puro, basicamente você consegue. Se tiver esgoto com poluição, você não vai poder. Por isso que você tem que buscar isso, e isso tem que ser obrigatório pela concessionária. Monitorando sempre o rio, porque se você tiver ligação clandestina, você vai saber. Isso é que é gestão, você vai gastar muito menos. E, obviamente, está dando mais saúde, e os peixes vão voltar para o rio Paquequer, vão voltar para o Rio Preto. Rio Preto é a mesma coisa. Agora, nós temos que mudar essa política de gestão de resíduos sólidos, nós temos que ampliar isso aí é um desafio, e a drenagem tem que ser modificada. Só para te dar um exemplo, no caso lá de Tibagi é uma prefeitura lá do Paraná. É uma prefeitura pequenininha, e ela tinha que jogar o lixo dela lá na cidade de Curitiba. E ela não tinha dinheiro, que tinha que pagar para jogar o lixo no aterro sanitário. Ela não tinha dinheiro. O prefeito teve que se virar nos 30. O que ele fez? Fez uma gestão sustentável. Ele pegou e começou ele reuniu os catadores da prefeitura, catadores de lixo, fez uma capacitação, e aí a prefeitura fez um contrato lá com eles, onde a prefeitura se obrigava, ao invés de jogar no aterro sanitário que não tinha mais o lixo, ela encaminhar o lixo para essa cooperativa. Nessa cooperativa, você tinha separação, então você tem que separar o lixo úmido do lixo seco. Então, todo o lixo úmido ia direto para a usina de compostagem que eles implantaram lá, coisa bem simples, são as leiras ali que eles montavam, operado pelos próprios catadores que eram capacitados. O lixo seco ia para a usina de triagem, tudo era reaproveitado, gerando renda para os catadores. E o composto orgânico, o que a Prefeitura de Tibagi fez? Ela não só fez o reflorestamento, como ela estimulou a criação de flores a partir do composto orgânico do lixo, gerando economia, porque isso atraiu o turismo, começou a gerar economia e aumentar a geração de impostos para a cidade. Então, qual foi a consequência disso tudo? Do lixo que a Prefeitura de Tibagi gerava, ela conseguiu aproveitar 85%, 30% reciclável, e 55% era o lixo úmido. Então, dos 15%, hein? Tibagi no Paraná. Tibagi no Paraná. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele já fazia a separação no momento da coleta, ou isso era feito pelos catadores e outras pessoas depois de pegar? Como você sabe? Olha, eu tenho a impressão que eles implementaram na cidade a coleta seletiva. Tá? Eu sei que o lixo úmido ele era separado do lixo seco. Tá? Não, então tá, isso é fundamental. Senão você mistura casca de banana com pilha, não dá. Você tem que separar. Então, é importante, porque a coleta seletiva é muito simples. Como eu falei, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa complicada, tem que ter 5 latas de lixo. Não. Você inclusive, economiza dinheiro. Porque eu faço coleta seletiva na minha casa. Eu só jogo na minha lixeira o resto de comida, que é o lixo úmido, que eu posso fazer até composteiro. Eu tenho um apartamentozinho pequeno, eu não consigo aproveitar tudo. Agora, o lixo seco todo meu vai para a Conlurb, faz aqui a coleta seletiva, vai tudo para a coleta seletiva. Então, eu economizo dinheiro, porque o saco plástico de lixo,
eu deixo o lixo nesse saco de supermercado mesmo. O lixo seco não tem problema de acumular mosca. Então, lá em Tibagi, eles conseguiram resolver o problema da gestão do saneamento, que Teresópolis está com esse problema. Isso é importante a gente realçar aqui, Rodrigo, porque Teresópolis não tem mais lugar para ter aterro sanitário. Não tem. Então, ela tem que buscar uma gestão sustentável, ou então buscar uma solução caríssima, que é jogar o lixo de Teresópolis em outra prefeitura, muito mais cara e muito menos sustentável. Agora, você tem um problema, por exemplo, que eu vejo das comunidades, que é um problema que você tem que atacar. A comunidade você tem que botar ecopontos ali, fazer programa de educação ambiental, aquele lixo gerar renda para a população, porque em época de chuva, esse lixo todo desce e entope o sistema de drenagem toda, vai todo para o rio assoreando. Então, Tibagi, o que aconteceu? Os 15% que sobraram, ele fez uma vala impermeabilizada lá com material sintético, e ele coletava o chorume dessa vala, e o chorume gerado ele aplicava em cima da própria vala, que o sol batia, evaporava a água e ficava o resíduo ali. Então, na realidade, a vida útil dessa vala é de 80 anos, porque você vai botar pouquinho resíduo ali. E a vida útil de um aterro sanitário é 15, 20 anos no máximo. Então, você vai jogar um lixo mais inerte nessa vala e é uma vida útil muito maior. Então, é isso que eu vejo como solução para Teresópolis. Se nós começarmos a viabilizar a coleta seletiva, primeiro investir no consumo consciente para você evitar o descarte desnecessário. As pessoas têm que ter consciência do que elas estão consumindo e políticas de redução de lixo, né, que estimulem a redução com materiais de melhor qualidade que durem mais, etc. Frasco retornável ao invés do frasco descartável. Depois, a política da coleta seletiva. A coleta seletiva, você praticamente vai aproveitar quase todo o lixo, é lixo zero. E aquilo que você não conseguir reaproveitar como composto orgânico ou como lixo seco, que é o reciclável, aí você pode transformar em energia, que é uma das propostas que uma das pessoas deu lá, mas é aquele lixo que você não conseguiu reaproveitar. Eu sou contra pegar o lixo de Teresópolis e jogar ele todo como energia, que é um lixo altamente que você pode aproveitar, que você está destruindo, você pode aproveitar gerando renda e economia para a cidade. Agora, tem que ter vontade política. Aquilo que eu falei, coleta seletiva é difícil você conseguir roubar, porque são coisas baratas. O mal político é saber de fazer obra cara, que aí entra propina, entendeu? Entra o interesse. Tem que ter concreto, sem concreto. Então, é por isso que a coisa não vai para frente aqui no Brasil. Então, Tibagi é um exemplo na parte de gestão de resíduos sólidos. Nova York, que é uma cidade maior do que Rio de Janeiro, né? Você pode falar, não, mas gestão sustentável é legal, mas é só para prefeiturazinha pequena. Nova York é uma cidade maior do que Rio de Janeiro, e ela investiu gastando 7 vezes menos e despoluiu o manancial dela. Por que nós não podemos fazer isso em Teresópolis com Rio Preto, por exemplo? Por que nós não podemos fazer isso com o Rio Paquequer? Né, que você vê. Então, nós temos que ter políticas, por exemplo, o reflorestamento é importante, a vegetação ciliar do rio é fundamental, porque em época de chuva, ela protege o rio contra o material sólido que desce da encosta, contra o lixo disperso que entra. Isso, ela protege o rio, reduz enormemente o assoreamento do rio. Na hora da enchente, a vegetação ciliar ela ajuda a amortecer a propagação da onda de enchente. Por que a vegetação nas nascentes são importantes? Que justamente a área de recarga do rio. Se você começa a revegetar essas áreas íngremes, que são inclusive áreas ruins para a pecuária e para a agricultura, porque tem muita erosão, ali tem que ter floresta. Agora, se tem comunidade numa área dessa, a comunidade está numa área íngreme e a comunidade que está numa área de uma faixa marginal de proteção do rio são áreas de risco, porque a faixa marginal é área de risco é área íngreme de deslizamento de encosta. Então, você vai dar mais dignidade às pessoas ao tirar a população dessas áreas e você, com o tempo, facilita. E colocar elas num lugar decente, né? Num lugar, você tem que dar moradia. Eu sou favorável a você construir condomínios e você transferir as pessoas, condomínios com hidrômetro, com coleta de lixo, coleta seletiva, drenagem, e tirar essas ocupações irregulares e substituir por floresta. E, na realidade, você facilita enormemente a urbanização daquela ocupação irregular,
porque é muito difícil você conseguir coletar o lixo lá no topo do morro, a concessionária não consegue. O que acaba acontecendo são os vazadouros clandestinos. O que acaba acontecendo quando a ocupação está na faixa marginal do Rio é que o lixo vai para o Rio, a população vai jogar lá. Então, você tem... na realidade, você consegue viabilizar o saneamento quando você protege essas áreas que são preservadas por lei, mas isso está no papel. Nós temos que cobrar do candidato a prefeito aí na próxima eleição que ele passe a se comprometer a justamente cumprir a legislação e, obviamente, buscar essas soluções, porque aí a prefeitura tem como condições financeiras, porque o projeto, a prefeitura, às vezes, pode pagar o projeto. Agora, você tendo o projeto na mão, você consegue dinheiro até custo zero. Isso eu levei o pessoal da prefeitura lá na UFRJ para falar da compostagem. O que não tem é projeto. Então, projeto é coisa barata. O que não tem é monitoramento, que é coisa... Isso a prefeitura pode fazer. Agora, para fazer a obra, as obras sustentáveis são muito mais baratas, você tendo o projeto na mão, você consegue dinheiro a custo zero, porque esses projetos têm todo um incentivo até internacional. Mas tem. Isso aí, vamos terminar o segundo bloco te fazendo essa pergunta bem direta. Não sei se você está conhecendo, se você está vendo alguma prefeitura acessar, mas existe, de fato, recurso, mesmo que seja do BIR, de quem quer que seja, existe ainda recurso para fazer saneamento? Olha só. No mundo agora. Olha, essa pergunta é muito importante. Por quê? Rodrigo, eu te pergunto, você deixa de comer? Não deixa. Comer a gente não pode. A gente não pode ficar sem água. Então, não interessa se tem recurso ou não tem. Tem que ter recurso para a água. Se você não tiver, se o manancial estiver poluído. Então, esse tipo de assunto, nós temos de que viabilizar. O recurso tem, mas, infelizmente, você tem que fazer uma gestão pública dos recursos da prefeitura, do governo do Estado, do governo da União, e priorizar o que tem que ser priorizado. Estou discutindo isso aqui agora, porque recentemente estou participando da discussão lá da Lagoa do Guandu, abastecimento de água de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, e a pergunta, tem recurso? Tem que ter, porque se não tiver recurso, esse manancial vai ficar poluído, não vai ter água na região metropolitana por causa do problema da geosmina, por exemplo. Então, agora, tem que buscar solução, não é a solução que o governo do Estado está dando lá, que é construir diques enormes gastando 100 milhões de reais. A solução que eu estou dando lá é exatamente investir para você barrar o esgoto na fonte, desviar o esgoto do Rio de Queimados e de Nova Iguaçu, que a vazão do rio é pequena, e você tira a poluição da lagoa ali na raiz, e não precisa fazer dique nenhum, e trata esse esgoto e joga a água tratada do rio de volta para o rio, numa solução emergencial. E a médio e longo prazo, volta separador absoluto, você vai gastar 10 vezes menos. Entendeu? É isso, Rodrigo, que a gente tem que buscar. O dinheiro agora vai ficar curto. Então, por exemplo, despoluição da Baía de Guanabara já não fazia nada. Agora que não vai fazer, mas tem que fazer. Porque você vai, na realidade, a biodiversidade vai se contaminar. Esse pouco período onde as indústrias deixaram de funcionar, você vê que apareceu até tubarão-baleia na Baía de Guanabara, porque as indústrias não estão mais jogando esgoto. Isso só mostra que, se você começar a botar os órgãos de licenciamento e fiscalização a fazer boas fiscalizações e bons licenciamentos, você reduz enormemente a poluição da Baía de Guanabara sem o governo precisar gastar dinheiro. Basta ele obrigar as indústrias a fazer bem o seu trabalho. É isso que não está acontecendo. O licenciamento e a fiscalização, como com várias empresas concessionárias de saneamento, estão mal licenciados e mal fiscalizados. Mal licenciados demais. Não precisa de dinheiro do governo, entendeu? Deixa eu fazer mais uma interrupção, nós vamos partir, acabamos o segundo bloco, e vamos para o terceiro e último bloco daqui a pouquinho.